Bem-vindo aí a mais um vídeo do canal. Eu tava vendo aqui no Kawaii, né? Tava passando os vídeos aqui e passou esse vídeo aqui de um colega de trabalho aí, nosso, né? Acredito que a maioria aqui que acompanha Vigilante, né? Eu faço o canal principalmente voltado para o grupo, para o pessoal Vigilante, mas claro que é para todo mundo que procura se defender, né, de uma agressão, da violência que existe hoje em dia, né? Mas vamos falar agora um pouco da área de vigilância, que é uma área que está cada vez mais perigosa, e vocês vão ver agora por quê, né, o que aconteceu nesse vídeo aqui. Como diz aqui na legenda, né, o segurança é preso após atirar na perna do cliente descontrolado que morreu. Então o camarada morreu com um tiro na perna. Olha que situação. Vamos analisar aqui o que aconteceu, onde que o vigilante errou e o que a gente pode tirar dessa situação de violência hoje em dia, e como que a nossa profissão ela está com cada vez mais dificuldade, não só a nossa, né? Qualquer profissional de segurança hoje, né? O próprio policial enfrenta muita dificuldade, porque infelizmente as leis favorecem sempre o criminoso. Não é o caso aqui, tá? O cara não era um criminoso, não é o caso aqui, mas a dificuldade para a gente que trabalha numa situação, por exemplo, armada, né? Banco, ele se levanta, vai para cima do que pode ser o gerente, né, o coordenador de contas, e daí o segurança já aparece, fala, olha, o senhor se acalme. Você note que o segurança estava com a mão na arma, sacou a arma, mas ele só está querendo conter esse homem. Assustados, as pessoas correm ali, né, e de repente esse cliente vai para cima do segurança, como quem diz, olha, eu vou te bater. Tentou dar um soco e levou um tiro, nesse exato instante. O tiro foi na perna, gente. O homem foi levado para o hospital e, acredite, ele... Aqui, ó, vamos lá. A gente vê que o repórter até ficou do lado do vigilante, né? Falou que realmente o vigilante só queria realmente parar o camarada ali que estava agressivo, e depois, com o restante da matéria, ele até deixa a entender de que ele está do lado realmente do vigilante. Ele viu que o camarada foi para cima do vigilante, o vigilante não teve alternativa. Só que para quem é da área de vigilante sabe, né, que existe o uso progressivo da força, e ele pulou algumas etapas aí, tá? A gente viu aqui que ele levantou da cadeira, né, o cliente levantou da cadeira e foi realmente com muita agressividade para cima ali do atendente. Não sei se era gerente, que era, mas foi para cima do atendente. E o vigilante, vendo isso, o vigilante tentou ali chegar junto para poder acalmar o camarada. Então ele falou firme com o cara, não sei o que foi dito, mas ele falou firme com o camarada se ofendeu. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu baixar o volume aqui para não atrapalhar a narração do cara, ó. Ele foi falar com o camarada, assim que ele levantou, ele tava atento já, ó. O vigilante estava atento, ponto pro vigilante, ó. Aí ele começou a conversar com o cara foi para cima do vigilante. E aqui entra o problema, ó. Aqui entra o problema de ser vigilante. A dificuldade de ser um vigilante, tá? O cara trabalha armado. A gente sabe, a gente teve treinamento de que quando você trabalha armado, você não pode deixar a pessoa se aproximar, porque se ela pegar a tua arma, acabou para você, né? Então existe esse problema. Você tem que proteger a sua arma. Fica difícil você lutar com um agressor quando você tem que proteger ainda a sua arma. Então ele deu o primeiro ponto, ele estava atento já, o camarada que já estava provavelmente se exaltando. Quando o cara levantou, ele já se aproximou, já começou já a conversar com o cara, provavelmente com uma voz bem firme. O camarada veio agredir ele já botou a perna da arma para trás e colocou a mão ali na arma, né? E botou a mão para frente, ó, se afasta, fica aí, e tentou provavelmente negociar com o camarada. Tanto é que o cara foi para cima dele e ele só recuou. Repara só. Aqui, ó, ele vai pra cima do vigilante, o vigilante ainda tenta, empurra ele mais uma vez, e ele vai pra cima, ó, e o vigilante tá, ó, para, só que aí o vigilante já puxou a arma, tá vendo? Ele já puxou a arma do coldre, e a arma já tá meio que na direção do agressor. E aqui, gente, aqui já entra já os erros aqui, né? Então o vigilante acertou ali em estar atento, acertou em já abordar o camarada assim que o cara levantou, ele acertou em colocar a perna para trás onde estava a arma, e colocar a mão na arma para proteger ali e afastar o camarada com a mão, beleza. Agora daqui para frente só começa uma sequência de erros, tá? Primeiro que ele recuou muito, ele recuou uma, recuou duas, recuou 3 vezes, até que ele resolveu dar um tiro na perna do camarada. E essa parte que ele recuou ali pro meio eu até entendo, tá? Porque ele tem um colega aqui no canto aqui, ó, no canto esquerdo aqui, vocês vão ver na tela aqui, ó, que deveria ter feito alguma coisa, tá? Eram 2 pessoas e aqui nós vamos ver 2 maneiras que ele poderia ter resolvido. A primeira, o camarada continua avançando, uso progressivo da força. Você não vai usar arma, você vai usar as mãos, cara. Você vai usar o que você aprendeu aí na escola de vigilante, né? De defesa pessoal, e você vai neutralizar o seu oponente com o que você aprendeu, tá? O certo era ele estar com uma tonfa ali também para que ele pudesse se defender, tá? Esse é o certo. Se você é vigilante, trabalha com uma arma, cara, você tem que ter uma tonfa também, tá? Tem que ter uma tonfa, tem que ter um spray, tá? Um spray, não precisa ser de pimenta, pode ser o spray de gengibre, tá? Você tem que ter um spray. O spray seria ótimo, tá?
O spray seria perfeito, porque aí você já tira o cara de combate, porque já vai tirar a visão dele, já vai ter dificuldade até para ele respirar um pouquinho. Então você tira o cara de combate sem feri-lo, depois você vai lá e imobiliza. É uma beleza o spray, tinha que ser padrão para todo vigilante, ter um spray de gengibre, tá? Deveria ser padrão, tá bom? Para evitar esse tipo de situação que aconteceu aí. A gente da nossa área aqui de vigilante, a gente é muito negligenciado, tá? Porque a nossa vida está em risco o tempo todo. Ele provavelmente ficou com medo, porque se o cara vai para cima dele e toma a arma dele, o cara dá um tiro nele, tá? E ele tem que voltar para casa vivo. O problema é que ele teve treinamento e ele sabe que a reação primeira não é essa. Primeiro ele deveria ter tentado neutralizar o cara no mano a mano mesmo. É difícil isso com uma arma, né? É muito difícil, porque se o cara agarrar a tua arma, como é que fica? Né? Então você teria que fazer isso com uma mão só. Muito difícil. Por isso ele deveria ter uma tonfa ou um spray. Então, cara, fica um alerta aí para quem é da área de segurança, falar aí com as empresas, né, com os donos de empresa, sugerir que tenha esse spray de gengibre, tá? Porque é permitido por lei. O de pimenta não é, mas o de gengibre é. E que você tenha também uma tonfa ou um bastão retrátil, tá? Um bastão retrátil também seria bom para que a pessoa possa se defender numa situação como essa. Ele não pode usar arma, mas por outro lado também ele não pode deixar o cara se aproximar, e o cara tá avançando cada vez mais para cima dele. Tá muito difícil. Aí ele foi reagir e reagiu dando um tiro na perna do camarada. Você viu que ele não quis matar o cara. O cara deu um soco nele, ele deu um tiro na perna do cara para neutralizar o cara. Ele quis matar gente, ele não quis matar o agressor. Ele quis neutralizar o agressor, só parar ele para que ele pudesse resolver o problema. Só que ele não deveria ter usado a arma nessa situação. O camarada estava desarmado, né? O cliente, ele estava desarmado. Então é um uso desproporcional da força. Ali, o uso progressivo era ele usar as mãos. Agora, o pior de tudo que era para ter sido feito, era para ter um treinamento para os dois vigilantes trabalharem em equipe, cara. Tinha 2 vigilantes, o outro vigilante correu para trás da pilastra ali, ó. Cara, que coisa vergonhosa. Esse vigilante aqui, o que ele fez? Ele foi andando pro centro, quer dizer, chamou a atenção do cliente que estava agressivo. Olha só, ele chama a atenção do cliente, o cliente vai até ele, fica focado nele. Era pro outro vigilante já ter vendo ter agarrado ele pelas costas, né? Poderia ter imobilizado ele ali, entendeu? O vigilante que estava ali, aqui, ele correu para trás. Ele poderia ter ido em cima do cara agora e ter imobilizado ele. Não chegar imobilizado, só pegar e agarrar. Ninguém ali é mestre de jiu-jitsu, tá? Claro que você que é vigilante aí, que sabe jiu-jitsu, você conseguiria imobilizar o cara com tranquilidade, mas não é todo mundo que sabe jiu-jitsu. Então tem vários vigilantes aí que não sabem. Ia chegar ali, pelo menos, ia dar-lhe uma, que ia sossegar ali o leão, entendeu? O cara ia cair. Tem uma técnica muito interessante que se usa, né, no sistema de segurança, que o camarada chama a atenção do agressor, né? Aí o cara que viria por trás, puxaria as 2 pernas dele de uma vez só. Ele ia cair de peito no chão, de cara no chão, e aí o vigilante da frente ia chegar, ia montar em cima e ia acabar o problema, tá? Ia acabar o problema. Então teria essas 2 condições aí de fazer, né? Os 2 vigilantes trabalharem em equipe para poder mobilizar o camarada que estava desarmado. E também os vigilantes deveriam estar usando ou um bastão retrátil, ou uma tonfa, ou um spray de gengibre, tá? Que é permitido por lei. Então fica a dica aí para quem é vigilante, toma cuidado, o uso progressivo da força tem que ser levado em conta. Ou o vigilante foi preso, tá? O vigilante foi preso, vai responder por homicídio, né? Culposo, né? Quando não há intenção de matar, mas vai responder fazendo o trabalho dele, que é um trabalho muito difícil. As pessoas acham que o trabalho de vigilante é fácil, gente. Não é fácil, tá? Você tem que lidar. Olha o tamanho do cliente. O cliente não era pequeno não, tá, cara? Era um homem grande, ó. Era um homem largo, ó. O cara era grande, era forte, tá? Era um cara forte. Então não seria fácil segurar um homem desse, não. Aí você ainda tendo que se preocupar em guardar uma arma, gente. Poxa, o vigilante não pode trabalhar armado só com arma de fogo, tá? Ele tem que ter uma outra ferramenta para se defender numa situação como essa. A arma de fogo é para lidar com outra pessoa que está com arma de fogo ou com uma faca, tá? Com a faca também, gente, eu sou super a favor de simplesmente disparar, porque não pode dar mole para a faca. É uma coisa muito rápida, você nem percebe. Quando você vê, ela já penetrou em você, já te atingiu e você não vê que você já está morto. Tá andando, mas já está morto. Então faca é muito perigoso também, não pode dar brecha para faca. Mas o camarada estava desarmado. Ele tinha que ter ali uma tonfa, alguma coisa que ele pudesse usar, ou o colega dele poderia ter ajudado ele ali, e no fim das contas o cara foi preso porque teve talvez um mau treinamento, ou porque depois que você tira o certificado, você só volta lá para poder renovar o seu certificado daqui a 2 anos, e na maioria das vezes você nem faz as aulas, você só vai lá, faz a aula de tiro, você nem faz a aula de defesa pessoal. Então assim, tinha que ser obrigado as empresas que têm vigilante a pagar ali um curso de defesa pessoal para o camarada aí pelo menos uma vez no mês. Entendeu? Na própria empresa, né? Tem um professor de defesa pessoal em cada empresa dessa que trabalha com segurança, ter um professor de defesa pessoal para que pelo menos uma vez por mês ele pudesse treinar esse tipo de situação real, tá, gente? Não é para chegar lá e ficar ensinando ceninha de filme, e ficar pegando o bracinho, levando o bracinho para lá e para cá. Não é isso, gente. Não é isso. Não é para chegar lá e ficar ensinando o cara a trocar soco. É para fazer estratégia, tá? O segurança, ele é como se fosse
Ele faz de fato a segurança tanto de pessoas como de bens, né? Patrimonial, tanto de patrimonial, né, como de pessoas. Então ele é como se fosse uma polícia particular, vamos supor, né? Então ele está ali para proteger, ele está ali para usar estratégia, tá? Ele não é um lutador, ele está ali para usar estratégia. Para isso existe defesa pessoal. Então, gente, por favor, incentive a empresa de vocês a colocar lá um professor de defesa pessoal para ter pelo menos uma aulinha no mês ensinando um professor decente de defesa pessoal, tá, gente? Decente, tá? Eu tenho o método Taipan, que é o método que eu e o Blade aí a gente criou, né, também de defesa pessoal, que é para situação real, tá? É defesa pessoal com estratégia, com inteligência, tá bom? Para que você consiga fazer as coisas de forma a você não ser ainda depois processado, tá? Ou até mesmo preso porque você reagiu. Tentar fazer as coisas da melhor forma possível, sem que a pessoa a quem você teve que imobilizar se machuque, mas se tiver que se machucar, vai ter realmente numa situação de assim, extrema, onde a pessoa está armada e está vindo para cima e não tem o que fazer. Mas no geral, esse tipo de situação como esse aí, ó, era só usar estratégia, tá? Era estratégia, tinha 2 vigilantes, era só usar estratégia. Ele devia também ter uma outra arma. Então, assim, tudo isso é recomendado. A pessoa precisa ter esse tipo de treinamento. Ser um vigilante não é só botar um colete e uma arma no coldre e achar que você é um vigilante, tá? É claro que tem muito vigilante bom aí, tá? A gente vai ver algumas reações de alguns aqui. Não estou falando de todos, mas olha a situação que aconteceu, né? E é uma profissão muito difícil e muito desvalorizada, tá, gente? Você que lida com o vigilante aí, você que é cliente, cara, respeita, tá? Respeita o vigilante. O vigilante, ele não tá ali para atrapalhar a tua vida, para implicar com você. O vigilante tá ali para proteger ali o patrimônio e as pessoas que estão ali, inclusive você. Então, respeite. Se ele falar, olha, faça desse jeito, tá bom? Não encrenque com o camarada. O cara tá fazendo só o trabalho dele. Ele tá ali trabalhando. Tudo que ele quer é voltar para casa inteiro, para a família dele, conseguir sustentar a família dele. Então, por favor, você que é cliente, pare de discutir com o vigilante, tá? Ele tá só seguindo as ordens dele ali. Então, pô, mantenha calma aí, porque se o cara tiver que se defender, o que já é muito difícil para ele, né? Ainda mais que ele tá com uma arma, né? Ele tem que se defender. Se você for pedir, por exemplo, informação, não peça para vigilante, tá bom? Tem várias pessoas ali no recinto para você pedir uma informação, tá? O vigilante, ele é armado, ele não pode deixar você se aproximar. Você tem que ficar à distância ali de um braço. Então ele vai agir com você com uma voz muito firme. Talvez você vai achar que o cara está sendo ignorante. Ele não está, ele está só cumprindo o papel dele, que é uma voz firme, tá? Ele não está sendo grosso, ele está sendo firme. Então ele vai falar, opa, para aí, vai manter a distância com você e vai te direcionar para o lugar certo. Ele não vai ficar te dando informação. Não é porque ele não quer, é porque ele não pode, tá? Isso faz parte da profissão. Infelizmente, tem pessoas ruins, pessoas de má fé, bandidos mesmo, que vão entrar e vão se passar por clientes bonzinhos pedindo informação e vão querer agarrar o cara, vão querer desarmar o cara, vão querer render o cara. Então ele não pode dar confiança, ele não pode dar oportunidade, porque a gente não sabe quem é quem, tá bom? Então você, pessoa honesta, pessoa trabalhadora, cidadão de bem, tenha paciência com os vigilantes, não peça informação para eles, peça informação para outras pessoas. E se ele der uma ordem, acate, por favor, ele só está fazendo o trabalho dele, tá bom? É um trabalho muito difícil, você viu que ele se arriscou, ele chegou a ser agredido ali, e mesmo ele se defendendo, ainda assim, ele foi preso, tá? Ele errou, mas ele estava tentando se defender, tanto é que o tiro foi na perna, infelizmente, ele deu um azar de pegar num ponto onde o camarada não resistiu, tá bom? Então, para você que é vigilante, fica a dica, tá? Ó, lembra do uso progressivo da força, ele errou ali, tá? Ele errou, ele deveria ter usado, não a arma, né? Mas ele poderia já ter usado ali os braços, ter imobilizado, ter aplicado um golpe no camarada e o colega podia ter ajudado também, que não ajudou. Lembra de falar com o pessoal da sua empresa, cara, você precisa ter uma arma branca, você precisa ter um spray seria perfeito, tá? Perfeito. E precisa ter uma aula de defesa pessoal, tá bom? Até para você ter condicionamento físico, tá? Eu vejo muito vigilante aí que não aguenta dar uma corrida de 10 metros, tá bom? Então, um abraço para vocês aí, a gente se vê no próximo vídeo. Os